Bom dia, flores do dia, boa tarde, flores da tarde, boa noite, flores da noite. O meu nome é Carol Melo, da Carol Makeup, do Mission in Colors e da maquiagem de corpo e alma. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre maquiagem verde. E a ideia nesses vídeos é fazer uma revisão para as minhas alunas da Carol Makeup sobre as técnicas aprendidas no curso, porque eu sei que às vezes vocês ficam com muitas dúvidas sobre o que aprendeu, e eu tô aproveitando para falar um pouquinho de um assunto que eu gosto bastante, que são as cores, e também autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, porque eu acho que não adianta a gente cuidar só da nossa parte física, né, por exemplo, da maquiagem, e sim também da nossa parte intelectual, emocional, espiritual, etc, tá? Bom, então eu já preparei a minha pele, então eu coloquei base, corretivo e pó, fiz o contorno com bronzeador. Quem tiver dúvida, tem alguns vídeos anteriores que eu mostro a preparação da pele, só para não ficarem muito longos. Coloquei então bronzeador, blush, iluminador, já dei uma ajeitadinha na minha sobrancelha e igual ao vídeo de ontem, eu coloquei os cílios postiços antes. Na verdade eu até expliquei que eu gosto, eu prefiro colocar depois, mas eu coloquei até pra gente adiantar um pouquinho aqui a questão no vídeo, tá? Bom, então eu vou começar aplicando a primeira sombra, que é sempre aquela sombra clarinha, né, que vai ser a iluminadora. Eu peguei uma paletinha, que tá até meio sujinha, meio feinha, que eu uso bastante, e eu vou começar com o verde, que é esse aqui, bem clarinho. Na verdade ele é quase um branquinho. Se você não tiver o verde clarinho, você pode colocar um branco, você pode colocar um begezinho. Faz a carinha desmetida, levanta o seu rostinho e com o pincel de sombra eu vou aplicar aqui, ó, rente à sobrancelha, ok? Nos 2/3 finais da sua sobrancelha, justamente para ter esse efeito de levantar, e a largura é equivalente à largura desse ossinho que você tem, chamado ossinho orbital, ok? O outro ponto que eu vou colocar é nesse cantinho interno, ok? Que é para iluminar o olhar, e vou colocar um pouquinho aqui no que a gente chama de bananinha do olho, que é como se fosse metade da sua pálpebra móvel, tá? Isso é muito legal se você tiver um olho mais fundinho, mais profundo, porque vai tirar a profundidade, mas mesmo que você não tenha, é legal porque deixa a maquiagem bem luminosa, ó, bem iluminada, tá? E aí eu vou dar uma esfumadinha nessa cor para já tirar o excesso, ok? Na sequência, eu vou para minha segunda cor, que na realidade a gente chama no curso de cor média, né, ou sombra base. E aí, como eu falei, eu vou escolher, na verdade, um tom de verde, que é um tema, né, da minha maquiagem de hoje. Então eu vou pegar um verde, a princípio, um pouco mais claro. Eu vou pegar esse verde bem vivo, que é um verde meio abacate, que verde é uma cor que realmente, assim, eu amo. Quando eu tinha a loja da Carol Makeup, tudo meu era verde, eu sou apaixonada por verde. Eu vou falar um pouquinho sobre essa cor. Deixa eu primeiro mostrar. Então a gente vai subir aqui do finalzinho dos cílios, abrindo aquele ângulo de 30 graus. Encontrou com a iluminadora ali no côncavo, você vira e desce até o cantinho, tá? Então, na verdade, aqui eu tô fazendo uma revisãozinha do curso 2, uma maquiagem um pouco mais básica, né, do que eu ensino no curso 2. E aí você vai preencher todo esse restinho. Quem não tiver feito o curso 2, os vídeos, tem vários vídeos anteriores falando sobre as técnicas do curso 1, tá bom? Então, claro que aqui eu resumo bastante, é só uma revisãozinha. Olha como já levantou a minha pálpebra. E o verde, amores, é uma cor que, assim, embora pouca gente use na maquiagem, ela é uma cor que fica muito bonita. E é difícil alguém que não fique bem com uma sombra verde, tá? Ela é uma cor que levanta, é uma cor incrível. Vou falar um pouquinho sobre ela. Deixa só eu terminar, ó. Então, subiu, virou, e aí vai preencher todo esse restante aqui com batidinhos, tá? Então essa segunda cor, ela vai levantar. Lembrando que aqui você pode ter 3 ângulos, como a gente fala no curso, que seria um ângulo retinho, só para levantar a sua pálpebra, um pouquinho mais aberto, que eu ensino no segundo curso, que seria mais ou menos o equivalente a uns 30 graus, ou aquele ângulo para uma festa, noite, bem aberto, que seria o equivalente a 45 graus. Mas sempre lembrando de ter o seu limite aqui no final dos seus cílios, tá? Nunca passar do final dos cílios para não derrubar o olhar. Bom, aí depois eu só vou esfumar. Então esse é um verde bem vivo. Se você tiver com dificuldade de usar um verde bem vivo, você pode colocar um verde mais neutro, mas é legal para vocês verem que não fica pesado.
E agora eu vou aproveitar e falar um pouquinho, né, sobre o verde, que é essa cor tão linda, que eu amo tanto, assim. Eu vou ler um pouquinho aqui pra vocês que o verde, na realidade, ele é a cor do meio. Isso a gente vai ver em vários sentidos, né? A gente falou em vídeos anteriores sobre o vermelho, o amarelo, desculpa, o vermelho, laranja e o amarelo, e a gente vai falar mais à frente sobre o azul, o índigo e o violeta. E também ele tá no meio no sentido de que, assim, o vermelho, né, que é a cor mais quente, ela dá a impressão de proximidade. E o azul, né, que é uma cor mais fria, ele vai dar a impressão de profundidade, distância. E bem no meio fica o verde. Então essa é a lei da perspectiva das cores. Isso segundo a Eva Heller, do livro A Psicologia das Cores. O verde, ele é a cor intermediária nas mais diversas dimensões. Então o vermelho ele é uma cor quente e o azul é frio. A temperatura do verde ela tá bem no meio, ela é aquela temperatura agradável, né? O vermelho ele é seco e o azul ele é molhado, ele remete muita água, né? E o verde, na verdade, ele é úmido, então ele tá bem também no meio. O vermelho é ativo, o azul ele é uma cor passiva e o verde ele está ali no meio, ele é mais tranquilizador. Então o verde fica entre o masculino e o vermelho, que segundo ela o vermelho é uma cor masculina e o azul é uma cor feminina, então ele fica bem no meio. Ele fica entre o vermelho da matéria, né? A gente falou sobre isso, que é o nosso lado material, e o azul do nosso lado mais espiritual. Na teoria das cores, o verde é complementar ao vermelho. Então, por exemplo, se você tiver alguma coisa vermelha na sua pele e quiser neutralizar, você vai poder usar um corretivo vermelho. Ou também se você, por exemplo, sei lá, tá com uma roupa verde, uma maquiagem verde e quer quebrar, o que vai quebrar é justamente o vermelho, ok? Mas na nossa percepção cromática, segundo ela, e na simbologia, né, da cromática, na verdade, o azul é a cor que mais faz contraste com o vermelho, né? Porque elas são bem os extremos, vamos dizer assim. E também nesse sentido, mais uma vez, o verde fica no meio. E também ela é a cor da natureza. Olha que incrível o quanto que a gente está rodeado de verde, o tanto que a gente precisa do verde na nossa vida, né? Na verdade, ela é a segunda cor que a gente mais precisa na vida, ela só perde aí pro azul, nós vamos falar mais pra frente. Ela é a cor da vida e da saúde, da primavera e do frescor. É essencialmente a cor da esperança. Então, quando a gente pensa no verde, vê muito essa questão da esperança, né? Em tempos melhores, em dias melhores, em saúde, etc. Então, ele é também a cor da cura. E como a gente falou que ele é a cor do meio, ele é justamente a cor do equilíbrio. E o equilíbrio é uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida, né? Então, o verde, se você está precisando de equilíbrio em qualquer área da sua vida, ele pode te ajudar. Você pode usar nas roupas, você pode usar nos acessórios, você pode usar na sua casa. O meu banheiro aqui no fundo, ele é todo verde. Eu fiz questão que tivesse esse tom que eu tanto gosto. Então, você pode usar para te ajudar a trazer equilíbrio na sua vida. No sentido das cores mesmo, ele seria uma mistura do amarelo com azul, que são duas cores primárias. Então, o verde ele não é uma cor primária. E por isso, mais uma vez, ele é a cor do meio. E ele carrega consigo, né? Então, o que ele tem de interessante? Ele vai ter o quente do amarelo, né? E o frio do azul. Então, mais uma vez, ele é um divisor de águas. Ele é a cor média do espectro de luz e ele é essencialmente a cor da harmonia. Então, muito importante, se você precisa de harmonia na sua vida, procurar coisas verdes, objetos verdes, a sua decoração verde e até a sua alimentação verde. É a cor da cura, como a gente falou, ela vai estimular a firmeza, então você está firme no seu propósito, a constância, ou seja, você fazer o que você tem que fazer sempre com constância, a perseverança, então você começou alguma coisa, precisa continuar, precisa perseverar, a segurança, é uma cor que dá bastante segurança, a autoafirmação, a resistência e a resiliência, né? Que é essa capacidade de você passar por coisas e voltar ao seu estado de equilíbrio. Então, passar por coisas externas e voltar ao seu estado de equilíbrio. Então, a resiliência que é tão importante na nossa vida. Então, ela vai equilibrar a saúde, né? Ajudando tanto na cura física como também na cura emocional. Então, é super importante que a gente use o verde na nossa vida. E também ele traz consigo a energia da juventude, do crescimento físico, da fertilidade e, como a gente já falou, da esperança. Ela é uma cor calmante e energética ao mesmo tempo. A gente falou um pouco isso sobre o amarelo, que depende do tom, né? Ela vai ajudar a aliviar o estresse, que é tão
faz tanto parte da nossa vida hoje em dia, então se você quiser ajudar com o estresse, o verde é uma cor que vai te ajudar. Ela serve também como tônico sexual e afrodisíaco com efeito benéfico. Outra coisa muito interessante do verde é que ela ajuda a remover os medos, né? Cura o que ficou para trás e possibilita um novo começo. E nos alimentos e bebidas está muito relacionado ao saudável e natural, e a maior parte do que a gente come ou bebe é ou deveria ser, né, verde. Bom, e falando um pouquinho sobre o verde, eu queria aproveitar e falar sobre um livro que dizem que quando a gente, na verdade diz que não é a gente que escolhe o livro, né, dizem que são os livros que escolhem a gente. Eu entrei numa livraria despretensiosamente para ver um lápis de cor, outra coisa, e eu me deparei com esse livro, tá, que é Comece por Aqui, Rutli, e você coloca o seu nome. E eu coloquei aqui Carol. Na verdade, ele não tem esses adesivos, que é uma coisa minha. Eu adoro enfeitar meus livros, personalizar. Mas ele tem um caminho, como se fosse um labirinto para você seguir, né? E ele vai falando. E ele é um livro muito interessante porque, gente, ele é cheio de atividades. Então ele é mais para te estimular a começar com a coisa que você tem dificuldade na sua vida, né? Porque a gente às vezes fica, eu pelo menos fico muito no mundo das ideias, um monte de ideia, um monte de coisa, e como começar a fazer aquilo, a colocar aquilo pra fora, a começar qualquer coisa na sua vida, coisas simples, coisas básicas. Então ele me ajudou muito, ó. Eu vou mostrar aqui, ele é bem interessante, ó, até com o meu marcador aqui. Mas ele vai falando de várias atividades, ó, que você vai fazendo, né? Você tem que desenhar, é bem legal para estimular a criatividade. Eu simplesmente amei esse livro, então fica aí uma dica também de livro, ó, arco-íris, que eu amo, para quem gostar de leitura, tá? E agora que a gente já falou bastante, né, sobre o verde, a indicação do livro, eu vou voltar então para maquiagem. Aí o que eu vou fazer agora? Como eu já coloquei as duas cores, que é o verde claro e o verde mais escuro, eu vou usar agora um verde ainda mais escuro, na verdade, um verde mais forte, tá? Para marcar o côncavo. Então eu vou usar esse aqui, bem fortão, e vou marcar o meu côncavo. Então para marcar o côncavo a gente vai usar esse pincel e eu vou colocar aqui, ó, o côncavo ele fica um pouquinho acima do buraco, porque muita gente acha que é no buraco, eu já falei isso nos vídeos anteriores, mas ele é um pouquinho acima para levantar, olha que legal, e dar profundidade, tá? Para a sua pálpebra. Então é muito legal se você não tiver a pálpebra muito marcadinha ou muito fundinha, e você pode fazer com qualquer cor, desde que mais escura do que a que você já utilizou, ok? E agora eu vou pegar aqui uma sombra preta, tá? Pra dar uma quebrada no verde, porque muita gente estranha a maquiagem colorida, então você pode quebrar com marrom, você pode quebrar com preto, eu vou usar um pretinho pra quebrar. E aí eu vou pegar aquele pincel mesmo do côncavo, tá? E vou colocar essa sombra preta aqui no cantinho, ó, só na pálpebra móvel, preenchendo aqui mais ou menos o equivalente a 1/3 da pálpebra móvel, tá? Então assim, gente, eu repito bastante as técnicas de maquiagem, existem outras técnicas, várias, mas porque a ideia aqui é que vocês possam realmente revisar o que a gente aprendeu no curso. E são técnicas assim que funcionam super bem para praticamente todo mundo, sem você ter que se preocupar com o formato do seu olho, etc, tá? E aí eu vou esfumar esse pretinho, deixa eu só ver se tá bom, porque eu tô bem longe aqui do meu espelho. Pronto, ó, você mistura para fazer mais ou menos esse degradê, ok? E aí eu vou fazer agora o seguinte, eu vou delinear com esse pincel chanfrado. Eu normalmente delineio com fininho em cima, mas como eu quero fazer um traço mais grosso, eu vou delinear tanto em cima quanto embaixo com o chanfrado. E o chanfrado é legal por isso, se você quiser um traço mais grosso, você pode usar o chanfrado. Lembrando que o traço mais grosso, ele vai diminuir o tamanho do seu olho, tá? Ao passo que o traço mais fininho, né, ele vai diminuir menos. Então, se você tiver o olho, por exemplo, muito pequenininho e não quiser diminuir, o que você pode fazer? Usar um traço, na verdade, bem fininho para não diminuir ainda mais o tamanho do seu olho. Se o seu olho é maior, ou se você vai fazer uma maquiagem mais noite, mais festa, aí você pode deixar esse traço mais grosso. E aí o truque aqui, mais uma vez, a gente já falou no vídeo anterior, é você começar esse traço fininho aqui no início e vir e engrossando. Eu tô fazendo bem devagarzinho, porque como eu já tô com cílios, eu não quero tirar, não quero estragar ele aqui, tá? Então você vai engrossando, ó, ele no final, ok?
E aí, depois que você engrossou, nessa parte aqui de cima, você puxa o gatinho, tá? Porque senão fica, como a gente fala na aula, aquele gatinho caidinho, né? O gatinho com medo, tá? Então a mesma coisa aqui, começa fininho. Isso é super importante, eu já falei em vídeos anteriores, mas eu vou repetir, porque quando você vai engrossando esse traço aqui na parte final, né, na parte mais externa do olho, você vai meio que enganar o olho. Então você tem o efeito de levantar bastante o seu olho, né, o seu olhar, tá? Então aqui, ó, eu fiz o contorno, o delineado, eu falo contorno, mas é, né, o delineado dos olhos, tá? Vou fazer agora embaixo, vou dar uma secadinha no pincel, e aí eu vou fazer ele completo, então eu vou usar essa mesma técnica de cílio. Eu vou fazer mais grosso aqui fora, pra justamente tirar o redondo do olho. E à medida que eu for chegando aqui no final, porque hoje, ó, eu vou contornar o meu olho totalmente, tá? Isso dá um efeito mais noite, né, mais marcante, na verdade, para uma festa, o olho já fica mais, olha que lindo. Já aumenta bem o tamanho dos olhos, tá? E aí vou fazer a mesma coisa aqui, lembrando de usar, lembrando de usar essa coisa de você colocar, essa dica, né, de você colocar sempre o traço mais grosso na parte externa, e à medida que você vai vindo aqui pro comecinho do olho, ó, você vai deixando ele mais fininho. Se você não conseguir fazer isso com o seu pincel, você pode pegar um demaquilante, lembra que a gente falava na aula? Líquido, né, sem óleo, e um cotonetezinho e ajustar isso aí, tá? E aí, pra finalizar, na verdade, eu colocaria aqui um lápis preto, mas eu vou colocar o verde pra ficar um pouco diferente. Ele é um verde um pouco mais claro, e aí tem vários tons de verde mais escuros, se você gostar, quiser diminuir o tamanho do seu olho, né? O verde escuro é uma cor que vai ajudar bastante nesse efeito. No final, depois que eu passo o lápis, sempre gosto de dar uma retocadinha aqui nessa parte de baixo. E aí agora viria os cílios. Como eu já tô com os cílios, né, então viria a etapa de você colocar o Curvex, depois a máscara de cílios, e aí você colocaria os cílios postiços. Quem quiser ver, eu ensinei nos vídeos anteriores. Mas antes disso, deixa eu mostrar um pigmento lindo que eu ganhei, eu acho, tem um tempinho. Ele é um verde com leve dourado, então eu vou aproveitar. E para dar um pouco mais de brilho para essa maquiagem, como ele é mais escuro, geralmente eu uso o pigmento na parte mais clara. Eu vou colocar ele aqui, ó, por cima do preto, tá? Olha que lindo, ele tem um leve pigmento dourado, então vai ficar bem bonito. Deixa eu limpar que ele caiu um pouquinho aqui, ó, tá? Ele vai dar um tchan para essa maquiagem, ele é da Yes, ok? Ó, vou colocar aqui só para dar uma luminosidade para essa maquiagem. Se ele for claro, lembrando que a gente coloca na parte interna, né? Vamos dizer assim, na parte mais clara. Então ele tem que acompanhar mais ou menos a cor da sombra que você escolher, ok? Bom, e para finalizar, se você quiser quebrar um pouco o tom do verde, você pode usar um batom vermelho, mas hoje eu optei por usar um tom levemente coral, é o Chatterbox da MAC, tá? Ele é bem hidratante, ele é leve alaranjado, que o laranja também fica lindo com verde, o vermelho fica lindo, o laranja fica lindo, o rosa. Porque na verdade, né, amores, a gente fala no curso, hoje em dia não tem mais essa coisa de você combinar a cor do batom com a cor da roupa, com a cor da sombra, tá bom? Bom, então essa é a maquiagem de hoje, revisando um pouquinho as técnicas do nosso curso 2. Claro que só um pouquinho do que a gente vê na aula, tá? Mas pra vocês revisarem principalmente a parte do olho, que eu sei que é um pouquinho, ficou um pouquinho manchado, depois eu limpo, que é um pouquinho mais difícil. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Daqui das dicas, das revisões. Dúvidas, críticas, sugestões, se vocês quiserem falar comigo, deixa o recadinho de vocês aqui no canal, que vai ser um prazer falar com vocês, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.